eu vou ler com vocês esse meu livro, que chama George Orwell, de 1984. Mas eu também vou ler com a Fernanda também, né? Porque é muito compreensível, eu não vou conseguir terminar tão já. Então eu vou ler um pouco com vocês e um pouco com a Fernanda também amanhã, tá bom, galerinha? O Raul não tá aqui, ele tá lá, ele tá pra lá, ó. E o Bibi tá aqui. Então, galerinha, antes de começar, já se inscreva no meu canal, deixa seu like e aperta também o sininho de notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Vai nas minhas redes sociais, Instagram, Gabi Haru Maigaki, no meu TikTok, Gabriela Yuki Maigá, no meu Facebook, Gabriela Yuki Maigaki de Moraes, tá bom, galerinha? E hoje tá trânsito aqui, galerinha, porque vai começar hoje o treino, né? Primeiro treino do Fórmula 1. Amanhã já tem. E domingo termina. Domingo termina à noite, eu acho. Então vamos começar, galerinha. Então vamos começar a ler. O nome do livro é George Orwell, 1984. E ele tem esse desenho aqui. Esse desenho e esse negócio aqui. Então vamos começar, galerinha. Tira essa atividade aqui, né, que eu fiz. O tema é esse daqui, ó. Não dá pra ver que tá assim, ó. O tema é esse, ó. Aqui tem negócio. E é parte 1. Então, olha, é parte 1. Então, vamos lá. Capítulo 1. Era um dia frio e claro de abril, e os relógios marcavam 1 da tarde. Houston Smith, com o queixo pressionado ao peito, ao peito para desviar do vento forte, entrou rápido pelas portas de vidro dos mansões Vitória, embora não o bastante para evitar que uma poeira grossa entrasse. Embora não o bastante para evitar que a poeira grossa entrasse também. O corredor tinha cheiro de repolho cozido e tapete de pano. No fim dele havia um cartaz colorido colado à parede muito grande para de exibição interna. Retratava apenas um rosto enorme com mais de 1 metro de diâmetro, o rosto de um homem com cerca de 45 anos, bigode negro abundante e feições belas e filmes. Winston foi para a escada. Era inútil entrar o elevador. Mesmo nos melhores momentos quase não funcionava e agora a corrente elétrica era cortada durante o dia. Fazia parte do impulso econômico da semana do ódio. O apartamento ficava no 7º andar e o Winston tinha 39 anos e uma úlcera varicosa acima do tornozelo direito. Subia devagar, parando para descansar várias vezes no caminho. Em cada piso oposto. Cai. Ao fosso do elevador, cartaz com o rosto enorme encarava da parede. Era um retrato tão elaborado que os olhos seguiam praticamente cada movimento seu. O grande irmão está observando você, disse a legenda abaixo. Dentro do apartamento, uma voz intensa lia uma lista de índices que tinha algo a ver com a produção de ferro Cusa. A voz tinha de uma placa de metal
da superfície da parede ao lado direito. Wilson adicionou um interruptor que baixou um pouco a voz, embora ainda disse para distinguir as palavras. Os instrumentos de teletela, como era chamado, podia ser suavizado, mas nunca totalmente desligado. Ele foi até a janela, um semiúdo frágil, sua magreza meramente meramente realçado pelo macacão azul, que era o uniforme do partido. Seu cabelo era bem claro, o rosto naturalmente avermelhado, a pele castigada pelo uso de sabão áspero e lâmina de barbear cega, mais o frio do inverno que tinha acabado de terminar. Lá fora, mesmo pela vidraça da janela, o mundo parecia frio. Pequenos redemoinhos de vento na rua produziam espirais de poeira e o papel picado, embora o sol brilhasse e o sol do céu azul forte, não me parecia haver cor em nada, e não ser nos cartazes colados em toda parte. O rosto com bigode negro encarava importantemente de cada canto. Havia um na fachada da casa em frente. O grande irmão está observando você, dizia a legenda, enquanto os olhos escuros ficavam de Winston intensamente no nível da rua. Outro cartaz rasgado numa ponta se batia agitadamente ao vento, descobrindo o termo socialismo inglês. Longe dali, o helicóptero se esgueirando entre telhados pairou com uma varejeira e se lançou de novo num voo curvo. Era a patrulha policial espiando pela janela das pessoas. As patrulhas, entretanto, não importavam. Só a polícia do pensamento importava. Tá doendo esse lado. Atrás de Winston, a voz da teletela ainda tagarelava sobre ferro, guza e a plena realização do nono plano de 3 anos. A teletela recebia e transmitia simultaneamente qualquer som feito por Winston, que fosse um pouco acima de um sussurro, seria captado por ela, inclusive enquanto permanecesse dentro do campo de visão da placa de metal, seria visto e ouvido. Claro que não havia como saber se em determinado momento você estava sendo observado. Com que frequência ou por qual sistema, não dava para saber com certeza se a polícia do pensamento tinha grampeado alguém. Era até possível que observasse todo mundo o tempo todo. A qualquer ritmo, porém, você poderia ser grampeado sempre que eles quisessem. Você tinha que viver de verdade com o hábito virado instinto, supondo que cada som era minuciosamente ouvido e não ser no escuro, cada movimento analisado. Winston continuou de costas para a teletela. Era mais seguro ainda, que ele bem sabia, até as costas pudessem ser reveladoras. A 1 quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, seu posto de trabalho, se impunha contrastando sua vestidão e brancura, a passagem encardida. Isto ele pensou com algum desgosto. Isto era Londres, principal cidade da pista de pouso. Ela mesma, a terceira mais populosa da Oceania. Ele tentou puxar alguma memória da infância que dissesse se Londres sempre tinha sido assim. A vista foi sempre formada por essa casa do século XX, sei lá, uma coisa assim. É X1X, tá? Só que eu não sei se é 20 mesmo. Deterioradas, com as laterais escoradas com vigas de madeira, a janela remendada com papelão e os telhados com folha de 5. As paredes estapafúrdias do jardim despencando por todo lado, e os locais bombardeados onde a poeira de gesso girava no ar e as folhas de salgueiro se amontoavam sobre as pilhas de borracha, e os locais onde as bombas tinham.
aberto um descampado maior e onde surgiram as favelas com barracões parecido com... Quer ver? Aberto um descampado maior e onde surgiu a favela com barracões parecidos com galinheiros? Era inútil, ele não lembrava. Não restava nada de sua infância, a não ser painéis brilhantes sem contexto e maior parte ininteligíveis. O Ministério da Verdade, minha vera e nova fala, era surpreendentemente diferente de qualquer outra coisa à vista. Era uma estrutura de concreto enorme, em forma de pirâmide e de um branco resplandecente, elevando-se terraço após terraço 300 metros apontando para cima. De onde Winston estava só era possível ler direto da fachada branca com letreiro certificado os 3 lemas do partido: Guerra e paz, liberdade e escravidão, ignorância e força. O Ministério da Verdade continha, dizia-se, 3.000 salas no subsolo e ramificações correspondentes, espalhado por Londres. Só havia 3 outros prédios parecidos em aparências e tamanho. Eles sobressaíam tanto da arquitetura local que do topo das mansões dava para ver todos ao mesmo tempo. Eram as casas dos 4 ministérios, entre os quais todo o aparato governamental estava dividido. Ministério da Verdade, que se encarregava de notícias, entretenimento, educações das belas artes. O Ministério da Paz, que se encarregava da guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Fartura, responsável por assuntos econômicos. Os nomes em nova fala: Mini Vero, Mini Paz, Mini Amor e Mini Farta. O Ministério do Amor era o que realmente assustava. Não tinha nenhuma janela lá. Wilson nunca tinha visto dentro do Ministério do Amor, nem a meio quilômetro dele. Era impossível entrar, exceto por assuntos oficiais e somente por uma emaranhado de arame farpado, portas de aço e tocas escondidas como metralhadoras. Até ruas que levavam às barreiras externas era rondada por guardas com cara de gorila e uniformes negros e armados com cacetetes. Winston virou de repente. Tinha ajustado suas feições para expressar o otimismo tranquilo que era aconselhável quando em frente à teletela. Ele foi da sala à cozinha apertada. Ao ir embora do ministério, a esta hora, ele tinha sacrificado o almoço do refeitório e estava ciente do que ele não tinha comida na cozinha e não seu pedaço de pão escuro que deveria ser guardado para o café da manhã do dia seguinte. Ele pegou da prateleira uma garrafa de um líquido incolor com um rótulo simples que se lia Gin Vitória. Exalava um cheiro fraco, oleaginoso, como de um destilado de arroz chinês. Winston praticamente encheu uma xícara e se esforçou a encarar o inesperado, engoliu com um doce de remédio. No mesmo instante, seu rosto ficou vermelho e seus olhos ficaram ressecados. Era como ingerir ácido nítrico. Além disso, ao engolir, tinha-se a sensação de ser atingido na cabeça por um taco de borracha. Entretanto, no momento seguinte, a queimação no estômago diminuiu e o mundo pareceu um pouco mais alegre. Pegou um cigarro de um maço amarratado, identificado como Cigarros Vitória, e desajeitadamente segurou-o, levantando, fazendo o tabaco cair no chão. Com o próximo foi mais feliz. Ele voltou à sala e sentou a uma mesinha que ficava do lado esquerdo da teletela. Tirou da gaveta da mesa um porta-caneta, um frasco de tinta e um livreto em branco com a contracapa vermelha e a capa marmoreada. Por algum motivo, a teletela da sala estava numa posição incomum. Em vez de estar, como de costume, na parede de fundo, onde se imporia sobre todo o cômodo, estava na parede maior, oposta à janela. De um lado havia um quartinho onde Winston estava sentado, e que quando se construíram apartamentos,
Foi provavelmente pensado para abrigar estante de livros. Ao se sentar no quartinho e se manter bem para trás, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, até onde a vista ia. Podia ser ouvido, e é claro, mas enquanto se mantivesse nessa posição, não podia ser visto. Em parte foi desenho comum do cômodo que lhe sugeriu o que estava prestes a fazer. Pode-se dizer que também foi sugerido pelo livreto que tinha pegado na gaveta. Tinha uma beleza peculiar, esse livreto, com folhas de textura macia e cremosa, um pouco amareladas pelo tempo, de um tipo que não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Seu palpite, contudo, era que o livreto era bem mais antigo que isso. Tinha-o visto na janela de um brechó sujo numa área bem pobre da cidade. Ele não conseguia lembrar que área especificamente. E foi tomado por um imenso desejo de abusar dele. Os membros do partido não deveriam entrar em quaisquer lojas, negociar no Mercado Livre, como se chamava. Mas não se seguia essa regra estritamente, porque havia várias coisas como gavetas ou lâminas de barbear, que era impossível encontrar de outra forma. Tinha dado uma olhada de cima a baixo na rua, então entrou e comprou o livreto, pois por $2,50. Na época não tinha consciência de querê-lo por uma razão em particular. Levou-o embora com culpa em sua pasta. Mesmo sem nada escrito, era uma pose comprometedora. O que ele estava prestes a fazer era começar um diário. Não era ilegal, nada era ilegal, já que não existia mais leis. Mas se detectado, era quase certo que seria punido com a morte ou ao menos com 25 anos em um campo de trabalho forçados. Winston encaixou um bico na porta-caneta e sugou para tirar gordura. Essa caneta era um instrumento arcaico, raramente usado até para assinaturas, e ele tinha conseguido uma furtivamente e com dificuldade, apenas pela sensação do que um papel tão bonito e cremoso merecia, que a escrita fosse feita com um bico de verdade. Em vez de ser arranhado com uma caneta qualquer, escrever à mão não era o costume seu. Por um pequeno recado, o comum era ditar tudo para Fara Escreva, que, claro, não era uma possibilidade para seu propósito. Ele molhou a caneta na tinta, então hesitou por um momento. Um tremor passou por suas entranhas. Era decisivo marcar o papel com uma caligrafia desajeitada e escreveu: 4 de abril de 1984. Ele relaxou. Uma sensação de completo desamparado se abateu sobre ele. Para início de conversa, ele nem sequer tinha certeza do que o ano era 1984. Deve estar próximo a essa data, já que estava certo de ter 39 anos, e acreditava ter nascido de 1944 ou 1945, mas era impossível hoje em dia cravar uma data em período de um ou 2 anos. Para quem de repente ocorreu a ele se perguntar: estava escrevendo esse diário? Para o futuro, para gerações por vir, seu pensamento girava em torno da duvidosa data na página, e então se embateram com a palavra em nova fala do pensar. Pela primeira vez, o alcance de que ele realizou e o alcançou, como se comunicar com o futuro, em princípio, era impossível. Se o futuro se parecesse com o presente, nesse caso, não o escutaria. Ou seria diferente e problema não faria sentido. Por um tempo ficou encarando o papel de forma patética. A teletela mudou para a música militar estridente. Curioso que ele parecia não ser perdido a capacidade de se expressar, mas ainda ter esquecido o que queria dizer para o início de conversa. Fazia semanas que ele tinha se preparado para este momento, e nunca lhe ocorreu que não precisaria de outra coisa que não fosse coragem. O ato de escrever seria fácil. Era só transpor para o papel um monólogo incessável que não saía de sua cabeça. Havia anos. Neste momento, entretanto, até o monólogo parou. Além disso, sua úlcera variosa começou a incomodar muito.
Ele não tinha coragem de coçar, senão inflamaria. Os segundos, segundos, o segundo contava. Sua consciência só registrava a folha em branco à sua frente. A coceira acima do tornozelo, a estridência da música e uma leve embriaguez causada pelo gin. De repente, começou a escrever, tomado de pavor, quase sem perceber o que registrava. Sua caligrafia infantil lutava com a página, derramando primeiro as letras maiúsculas e derradeiramente até os pontos finais. 4 de abril de 1984, noite passada, os filmes todas de guerras, o muito bom sobre um navio cheio de refugiados que era bombardeado em algum lugar do Mediterrâneo. O público gostou bastante das cenas de um homem gordo tentando nadar para longe de um helicóptero que perseguia ele, afundando como um boto, até que você visse ele na mira das armas dos helicópteros, até ele ficar cheio de buracos e o mar ao redor, rosado, e afundava tão repentinamente quando os buracos tinham aparecido na água. O público rindo histericamente enquanto ele afundava. Aí você via um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero sobre ele. Tinha uma mulher de meia idade, talvez índia, sentada numa proa com um menino de uns 3 anos no colo. O menininho gritava assustado e tentava se esconder no seio dela como se fosse uma toca, e a mulher o abraçava, comportava ainda que ela mesma estivesse apavorada todo o tempo, cobrindo o máximo possível, como se os braços dela fossem à prova de balas. Então o helicóptero jogou uma bomba de 20 quilos neles, um clarão, e o barco se despedaçou todo. Teve uma cena maravilhosa de um braço de uma criança aparecendo na superfície várias vezes, e a câmera de helicóptero acompanhando, e teve muito aplauso do assento do partido. Menos uma mulher da área da casa da periferia. De repente começou um barraco e gritava que não tinha que mostrar isso na frente das crianças. Não tinha o direito isso. E até por isso levar ela pra fora. Não sei se aconteceu alguma coisa com ela. Ninguém liga para o que a perifa diz, reação típica. Winston parou de escrever, em parte por causa de uma cãibra. Ele não sabia o que gerou tanta bobagem. Curioso que, enquanto fazia isso, uma memória totalmente diferente tinha surgido em sua mente, quase ao ponto de senti-la como se a estivesse escrevendo. Como percebeu, esse outro incidente o fez simplesmente ir para casa e começar o diário. Aconteceu naquela manhã no ministério, se é possível afirmar algo tão inusitado. Então, quase 11 horas, e no departamento de registro onde Wilson trabalhava, as cadeiras estavam sendo tiradas do cubículo e agrupadas no centro do saguão, oposto à grande teletela. Para o ódio de 2 minutos, Wilson estava se acomodando em uma da fileira do meio, quando 2 pessoas que conhecia de vista, mas com quem nunca tinha conversado, entraram de súbito na sala. Uma delas era uma garota, porque ele sempre passava no corredor. Conhecia seu nome, mas sabia que trabalhava no departamento de ficção. Presumivelmente, já que tinha visto com as mãos oleosas e com uma chave inglesa, ele fazia algum serviço mecânico e uma das máquinas de escrever romances tinha um ar arrojado por volta. Contar muito. Só vou ler mais esses 2, galerinha. De 27 anos, o cabelo grosso sardas se movia de forma ágil e atlética. Uma faixa vermelha fina, emblema de liga jovem, antissexo, estava enrolada ao redor da cintura do seu macacão. Justa o suficiente para realçar a forma de seus quadris, Winston não tinha gostado dela desde a primeira vez que o viu. Ele sabia por quê. Era por causa da atmosfera de campo de hóquei, e banho frios e trilhas comunitárias e pureza geral de espírito que ela acabava carregando.
Ele antipatizava com praticamente todas as mulheres, especialmente aos jovens e bonitos. Eram sempre as mulheres, principalmente aos jovens, o membro mais fanático do partido, que engolia os slogans, espiãs amadoras e fuxiqueiras de todo que não fosse ortodoxo. Essa, porém, parecia para ele mais perigosa do que os demais. Uma vez, uma vez, quando ambos passavam pelo corredor, ela deu uma rápida olhada de lado para ele que pareceu penetrá-lo e por um instante ficou aterrorizado. Ele até suspeitou do que ela fosse um agente da polícia do pensamento. Isso, sejamos francos, era bem provável. Ainda assim, algum desconforto permanecia que misturava medo e hostilidade sempre que estava próximo. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro da cúpula do partido e detentor de algum posto não importante e terremoto que Winston tinha só uma vaga ideia do que se tratava. Um silêncio momentâneo passou pelo grupo de pessoas ao redor das cadeiras quando notaram o macacão preto de um homem corpulento, com pescoço largo e um rosto grosseiro e engraçado. Apesar de sua aparência descomunal, ele tinha algum charme no modos. Tinha a curiosidade encantadora, a habilidade de reposicionar os óculos no nariz de uma maneira indefinível, curiosamente civilizada. Era um gesto que, se alguém ainda pensasse em tais termos, lembraria o fidalgo do século, sei lá, XB111, tá bom? Oferecer de suas tabaqueiras. Com isso, talvez tenha visto o O'Brien 12 vezes em quase a mesma quantidade de anos. Sentia-se profundamente atraída a ele. E não somente por estar intrigado com o contraste entre os modos refinados de O'Brien e seu físico de pugilista. Era muito mais por causa de uma crença, guardada em segredo. Talvez nem sequer seja uma crença, mas uma simples esperança do que a ortodoxa política de O'Brien não seja irretocável. Havia uma espécie de sugestão irresistível quando a isso em seu rosto. De novo, talvez nem fosse ortodoxo que seu rosto expressava, mas sim inteligência. De qualquer forma, parecia alguém com quem se pudesse falar caso conseguisse ludificar a teletela e ficar sozinha com ele. Winston nunca fez a menor tentativa de checar esse palpite. Inclusive, não havia como nesse momento. O'Brien deu uma olhada em seu relógio de pulso, viu que era quase 11 da manhã e obviamente decidiu ficar no departamento de registro até que o ódio de 2 minutos acabasse. Pegou uma cadeira na mesma fileira que Winston, a alguns lugares de distância. Uma mulher pequena de cabelo castanho claro que trabalhava no cubículo próximo a Winston se sentava entre eles. A garota com cabelo escuro estava bem atrás. No momento seguinte, um discurso barrento e opressivo, como se viesse de uma máquina gigantesca funcionando sem o combustível, estourou da teletela grande no fundo da sala. Era um barulho que enfurecia qualquer um a ponto de eriçar os pelos do pescoço. O ódio tinha começado. Como de costume, o rosto de Manuel Goldstein, o inimigo do povo, se manifestou na tela. Houve chiadeira em vários pontos entre os públicos. A mulher pequena de cabelo castanho. Pessoal, eu vou parar aqui, nessa página aqui, ó. Eu vou parar nessa página. Tá, galerinha? É porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. Galerinha, foi isso o vídeo. Espero que tenham gostado. Beijão pra vocês. E até amanhã. E eu vou fazer vlog com minha irmã. Até amanhã, tá, galerinha? Beijão. E tchau, tchau. E o Raro tá aqui, ó. Tchau, galerinha.